Foi no dia 21 de julho deste ano, em 5 propriedades rurais voltadas para a pecuária, localizadas na região de Poconé, a 100 quilômetros da capital Cuiabá, quando começou um dos maiores incêndios da história do Pantanal. De acordo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde o dia 1º deste ano até o último dia 3 de outubro, as queimadas varreram quase 4 milhões de hectares, uma área um pouco menor a do estado do Rio de Janeiro. E sensibilizados com essa situação, moradores da região foram até o Pantanal a fim de tentar ajudar no combate ao fogo. Não saia daí, o Login Cultural está começando. Pablo Edini Damião e Tiago Luiz Santos da Silva, amantes da biologia e moradores do Oeste Paulista, embarcaram no último dia 16 de setembro rumo ao Pantanal, com a missão solidária de ajudar a combater o fogo e salvar animais, afetados pelos graves incêndios da região. A gente foi, na verdade, com o intuito de ajudar da melhor forma possível, mesmo não sendo atuando como biólogo, que seria mais no resgate de fauna, mas como também em qualquer outra situação que a gente fosse útil, né? Seja, até mesmo a gente brincava, se a gente fosse abrir uma porteira, para nós já era suficiente. A gente estava lá para o que der e vier, e foi o que aconteceu. A gente chegou lá, a gente foi preparado para atuar, primeiramente, combatendo os focos de incêndio, sobretudo o fogo subterrâneo, que é o fogo de turfa, um fogo que queima as raízes embaixo da terra, e a gente foi bem estruturado, a gente foi bem auxiliado para combater esse foco, e ainda pouco atuamos no resgate de fauna, que a área onde a gente já tinha chegado já tinha pegado fogo anteriormente, então os animais já tinham fugido e já estavam começando a retornar de certa forma, mesmo até com o fogo ainda. Eu já estava acompanhando a situação no Pantanal, sobretudo no Pantanal Norte, né, no estado do Mato Grosso, ali na região de Poconé. Eu acompanhando através das redes sociais, da televisão, eu me senti impotente diante de toda a situação que já estava se alastrando lá, né, em relação às queimadas. A princípio, nós tivemos essa iniciativa para fazer o que fosse necessário lá, o que tivesse ao nosso alcance a ser feito, né, qualquer atividade como voluntário. As condições atuais do Pantanal são preocupantes, não só para a vegetação, mas também pelos animais que lá vivem. Além da falta de chuva, as altas temperaturas e a baixa umidade do ar contribuem ainda mais para os focos de incêndios. É o que alertam muitos especialistas. Esse ano é um ano seco e que já vem do 2019 também foi seco, não tanto igual esse. Então os efeitos da seca é muito grande. E esses incêndios pegaram proporções nunca antes registradas aqui no Brasil. Então é o maior incêndio que nós temos, né? E a seca também, não só lá no Pantanal, como aqui na nossa região, é a maior seca da história nossa nesse início de primavera, final de outono e começo de primavera. Então, isso é preocupante. E também a questão da biodiversidade, né? A proporção desse incêndio, o impacto na fauna e na flora é muito grande. Sem contar que nós temos várias espécies que estão em risco de extinção. De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a área destruída já representa 26% de todo o bioma. Os incêndios que atingem o Pantanal mato-grossense não deixam só um rastro de destruição na vegetação. Voluntários e pessoas próximas dos locais afetados traduzem a verdadeira realidade do local. Olhar aquilo tudo que a gente estava vendo nas mídias, que a gente estava vendo por foto, é uma coisa completamente diferente da gente respirar aquele ar cheio de fumaça, dos olhos arderem de fumaça com carbono, da gente suar litros por dia por causa do calor, que aquele ambiente virava como se fosse uma panela de pressão. Era muita fumaça, a fumaça condensa mais temperatura, então a gente ficava com calor o tempo todo, a gente bebia muitos litros de água para compensar o que a gente perdia suando. Teve um dia que chegou até 47 graus na temperatura que estava marcando o carro. Então, é um cenário infernal, inimaginável com a própria imaginação. A gente precisa, de fato, ver ele estar lá para entender como é. De uma coisa todos nós sabemos: os prejuízos causados pelas queimadas que afetam o Pantanal são imensos.
Ajudas e ações voluntárias, principalmente nesse momento, são essenciais. Mas a pergunta que fica é: qual o futuro do Pantanal? Essa queimada no futuro, a consequência vai depender do final dela, na hora que parar essa questão das queimadas, e como que a natureza vai se regenerar. Porque até agora nós não sabemos até que ponto esse impacto vai afetar ao bioma todo lá, né? O Pantanal como um todo, o Centro-Oeste e até nós aqui. Então, nós sabemos que a longo prazo nós vamos ter consequências muito fortes. Nós vamos ter problemas lá no futuro. Talvez esse seja só o começo de vários problemas lá do futuro ainda, que a gente sabe que vai acontecer. E que as nossas ações, mesmo que sejam pequenas, um papelzinho de bala que a gente jogava no chão, um papelzinho de bala, um papelzinho de salgadinho, uma latinha de cerveja que alguém jogava na estrada, podia começar um novo foco de incêndio, por exemplo. E uma coisinha tão pequena podia gerar um impacto tão grande. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? As nossas pequenas ações podem gerar grandes consequências.